Boa noite, irmãos. É uma alegria imensa estarmos aqui dividindo esse tempo em que estamos adorando ao Senhor. O pastor Renan recebeu um convite, um convite que ele precisava muito aceitar, e com antecedência ele pediu que eu estivesse aqui ocupando esse lugar de estar ministrando a palavra do Senhor. Estejamos em oração, não só pela mensagem que será falada aqui, mas pelo nosso pastor que está na outra igreja fazendo a ministração, Essa semana ele nem esteve bem fisicamente, então é motivo da gente estar colocando isso em oração. Eu acredito muito que cada um de nós recebe de Deus um chamado específico. Mas o maior chamado que eu recebi, que você recebeu, é de você, termos a nossa vida sendo usada como instrumento do Senhor. Então, nessa noite, eu quero te convidar a estudar um pouquinho comigo, a pensar um pouquinho comigo sobre os meus instrumentos de adoração ao Senhor. Talvez você olhe o Ministério de Louvor, veja o toque da guitarra, o toque do baixo, o toque da bateria, quando a André está aqui, o toque do teclado, e a gente fica pensando, puxa vida, eu gostaria tanto de tocar assim, saber tocar um instrumento, ou então a gente vê a Silvia, a Sidney, enfim, os irmãos que estão no Ministério de Louvor, Micael, as pessoas que têm o dom de cantar, e a gente fica se perguntando, puxa vida, queria tanto poder adorar ao Senhor assim, com essa voz, sendo usados pelo Senhor com essa voz. Mas eu queria dizer uma coisa: o principal instrumento de adoração que Deus nos deu é a nossa vida. Esse foi o instrumento de adoração que Jesus usou o tempo todo enquanto esteve aqui entre nós. E eu quero te convidar, eu queria que os meninos, a Bia e os meninos me ajudassem a projetar. A nossa reflexão nessa noite, ela tem como título: Meus instrumentos de adoração ao Senhor. A adoração com o corpo, com a alma e com o espírito. Primeiro texto bíblico, a gente vai ter um monte de textos bíblicos que depois eu vou disponibilizar no Zap da igreja, e eu queria te convidar, ao longo da semana, a dar uma olhada nos textos que foram citados aqui. A Silvia citou o Mateus 6, Sidney citou o Mateus 12, ambos os textos estão dentro da nossa mensagem. Eu sugiro que você dê uma olhada. O primeiro texto que eu quero colocar aqui, que não vai ser o texto base, mas é o texto que gerou esse meu incômodo para trazer esse tema, Deus colocou no meu coração, diz assim: que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a principal coisa que eu posso oferecer ao Senhor todos os dias é a minha vida como um todo. Aí você pode ser que você e eu estejamos convidados, sejamos iludidos, achando que eu posso separar alguma coisa da minha vida para oferecer ao Senhor que será suficiente. Às vezes eu posso pensar assim: eu vou oferecer a Deus uma parte do meu tempo. Eu vou oferecer a Deus esse talento aqui. Eu vou oferecer a Deus uma parte dos meus vencimentos. Eu vou oferecer a Deus... E pode ser que eu esteja colocando setores para oferecer a Deus alguma coisa. Eu quero te dizer que Deus, ele tem um convite para mim e para você. Ele quer que você se ofereça. Não é parte de você, não é uma pequena parte de você, não é uma pequena parte do que você tem, mas o que você é, tudo o que você tem. Romanos 12, de 1 a 5, diz o seguinte... Eu quero te convidar a ler comigo, a leitura vai estar sendo projetada, Romanos 12, de 1 a 5, eu quero que você leia comigo. As mulheres poderão ler os ímpares, eu vou estar lendo todos, porque eu vou convidar o Sidney para fazer a leitura com os homens, dos pares, eu vou estar lendo com as mulheres os ímpares. Tem que ter uma pessoa no microfone, porque senão na gravação acaba não sendo possível ser ouvido, Então, mulheres comigo.
Pode passar? Versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agora os homens. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formados um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Deus querido, nós somos rendidos, Senhor, à tua direção. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus, que a tua palavra seja viva, que ela seja traduzida pelo teu Santo Espírito a cada um de nós. Que eu, Senhor, não atrapalhe a ação do teu Santo Espírito e que nada impeça a mim e aos meus irmãos de recebermos, Senhor, de ti a exortação através da tua palavra. Ó Deus, fala conosco, continua falando conosco com liberdade nessa noite, no nome de Jesus. Meus queridos, eu quero te convidar, ao próximo slide, fala um pouco sobre a parábola dos talentos. Eu queria te convidar a pensar um pouquinho, né? Na parábola dos talentos, nós temos um senhor que antes ele ia viajar, né? Um homem importante, um homem com muitas posses, ele ia viajar. E antes dele viajar, ele fez uma coisa, ele delegou. Ele pegou as coisas que ele tinha e ele delegou. E ele delegou aos seus servos. Veja, eu suponho que se você é uma pessoa que tem muitas posses, você não vai delegar a qualquer servo aquilo que você tem, não é? Você vai selecionar aqueles servos mais atentos, aqueles servos mais dedicados, não é? E ele chamou esses servos. Eu quero te convidar aqui a pensar um pouquinho. No momento em que você abriu o seu coração para o Senhor Jesus, no momento em que você ouviu a voz de Deus falando a você, no momento em que você se aproximou da cruz, nesse momento você ouviu o chamado do Senhor de toda a terra. E Ele te delegou, a mim e a você, uma tarefa importante. Veja os anjos, a Bíblia fala que os anjos gostariam de ter o privilégio, eu não canso de dizer isso, porque eu acho assim, incrível isso, né? Os anjos gostariam de ter o privilégio que nós temos hoje. E eles não têm esse privilégio, nós temos esse corpo, e não é à toa. Você não é, eu, Ana La Rubia, com esses cabelos encaracolados, com essa altura de 1,57 m, do jeito que eu sou, não é à toa. Esse corpo desse jeito, essa cabeça desse jeito, a família que eu tenho desse jeito, foi Deus que deu para um propósito. Esse corpo que você tem, do jeito que você é, a maneira como você é, Deus fez por um propósito. E Ele te chamou por um propósito. Veja, irmãos, esses servos, um recebeu 1 talento, o outro recebeu 3 e o outro recebeu 5. A Bíblia diz que eles foram, esse senhor saiu e deixou, delegou e deixou. A Bíblia diz que o que tem 5 pegou aquele talento e trabalhou com aquilo, multiplicou, de modo que o talento dobrou. Aquilo que tinha, que era 5, se transformou em 10, né? E a Bíblia diz que o que tinha 3 fez a mesma coisa. Pegou aqueles 3 com muita garra, com muita vontade e multiplicou aquilo. E aquele que tinha 1
olhou para o seu talento, pensou assim, a Bíblia diz que essa foi a desculpa que ele deu. Ele pegou e guardou o seu talento, escondeu o seu talento, escondeu. Quando o Senhor voltou, e eu quero que você pense muito bem sobre isso, um dia o nosso Senhor voltará para prestar contas. A vinda do Senhor, para mim e para você, pode ser em tempos diferentes. Eu posso ser chamada à presença do Senhor num tempo diferente do seu, mas para todos nós haverá a volta de Jesus. O momento em que estaremos diante do trono. E o momento em que Ele vai perguntar para você, o que você fez com o talento que você recebeu. E todos responderam, disseram, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e de modo que o talento dobrou e tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Foi explicando com maior alegria, né? Entusiasmados, cada um com a sua porção, com a porção possível a si, porque até na hora de distribuir os talentos, esse Senhor teve o cuidado. Ele não deu à pessoa mais carga do que ela pudesse portar, porque a Bíblia diz isso, que Deus nos dá a carga que é possível que nós suportemos, inclusive os talentos. Às vezes você está mirando um talento, a Bíblia diz que a gente deve procurar com zelo os melhores dois, mas que Deus ia mostrar o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Então, talvez você esteja mirando no dom errado, talvez você esteja fazendo buscas erradas, e eu quero te dizer que esse Senhor, na hora que perguntou àquele que tinha um talento, esse homem, essa pessoa disse, eu tive muito medo, e aí, sabendo que o senhor é um homem exigente, difícil, eu escondi, para preservar o talento, escondi. Eu quero te dizer, lá em Mateus 25, esse Senhor, ele foi ouvindo, e aí quando ele chegou naquele que tinha um talento, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeias, e não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. Toma, esse um talento. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Irmãos, eu quero aqui fazer uma observação. O que o Senhor Jesus quis dizer quando disse, você deveria ter dado o meu dinheiro aos banqueiros? O que será que ele quis dizer? Eu quero que a gente guarde no nosso coração essa palavra. Se você não sabe usar o talento que Deus tem te dado, peça ajuda a quem pode te ajudar. Jesus estava dizendo isso. Se você não sabia o que fazer, perguntasse a alguém que saiba, alguém que mexe com dinheiro. Se você não sabe como usar o talento que Deus te deu, comece a consultar pessoas que receberam de Deus a orientação adequada. Comece a procurar ajuda. Nada é desculpa para jogarmos fora aquilo que Deus nos presenteou. Nada, nada. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho tempo. Nada é desculpa quando estivermos diante do trono de Deus. Diante do Senhor de toda a terra. Aquilo que Ele nos deu, Ele vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu te dei? E pode ser que o seu dom seja o dom de ajudar os necessitados. Pode ser que você tenha o dom de ouvir. E agora você está muito ocupado e diga assim, não, eu até tenho o dom, eu gosto de estar ouvindo as pessoas nas suas necessidades e até gosto de estar orando com elas, mas eu estou muito ocupada e muitas responsabilidades, e acaba que aquele dom que Deus te deu, você guarda ele debaixo da terra. A Bíblia diz que nós, a igreja dele, é um corpo com muitos membros, mas cada um de nós tem uma função muito diferente, irmãos. Pode ser até que olhando, quem olhe passando de repente, pode até achar que Andressa e Viviane têm um dom parecido, mas só podem achar, porque no fundo, o talento que Deus deu para você não é igual ao da Viviane. O talento que Deus deu para a Aline não é igual ao da Ana La Rúbia. O talento que Deus deu para Maria Miranda não é igual ao talento do Renan. Nada é igual. Irmãos, nós dependemos do Senhor. E eu quero convidar você a olhar
que Deus te convida a servir a Ele com o seu corpo. Deus te convida, a Bíblia diz que a gente deve dedicar ao Senhor como sacrifício vivo. Processo de adoração a Deus não é quando eu venho aqui e abro a minha voz e canto. Meu processo de adoração é todos os dias. Quando eu estou dormindo, quando eu estou acordada, todos os dias. Eu adoro o Senhor com o meu espírito, eu adoro o Senhor com a minha alma, eu adoro o Senhor com o meu corpo. Eu adoro o Senhor. Agora, a Bíblia dá uma advertência, eu quero dividir essa advertência com vocês. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo está condenado, está cheio de trevas. Condenado às trevas, se os teus olhos forem maus. Portanto, se a luz que está dentro de ti, dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são. Irmãos, Deus está dizendo que os seus olhos vão iluminar o seu corpo. Ou seja, aquilo que entra pelos seus olhos vão dar vida àquilo que você faz com o seu corpo. Aquilo que entra, aquilo que você permite, aquilo que você decide, que vai entrar dentro de você pelos olhos. A Bíblia diz que a cobiça é uma coisa terrível, a cobiça de alguma coisa para comprar, a cobiça da mulher do outro, a cobiça do marido do outro, o marido da outra, a cobiça do emprego do outro, a cobiça da família do outro. A cobiça, ela entra por onde? Pelos olhos. Mas não só a cobiça, irmãos, todo pecado, ele pode adentrar a você, ao seu coração, através dos olhos. E a Bíblia dá essa advertência. Mateus 6, leiam Mateus 6, cuidadosamente. O Sermão do Monte é uma das maiores declarações de como viver. A gente não teria problema se a gente obedecesse o Sermão do Monte do começo ao fim. A gente seria um cristão super tranquilo, sem crises. Porque ele ajuda a dar luz às crises que temos. E aqui está falando. Então, se você, lá na calada da noite, abre o seu computador, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e você deixa que entre na sua mente, no seu coração, todo tipo de lixo, música, pornografia, conversas imorais, se você deixa que isso aconteça, os seus olhos estão permitindo colocar trevas dentro de você. Qual o tipo de adoração que você vai oferecer a Deus com o seu corpo? Qual o tipo de adoração que uma pessoa que está sujeita à prostituição vai oferecer a Deus com o seu corpo? Quais são as ações que serão conduzidas àquilo que você está vendo? Ou se você... E aí, quando eu falo pornografia, toda forma de pornografia, pedofilia, todas essas coisas. E eu estou falando isso, pode ser duro, irmãos, mas eu estou falando isso para a gente ter esse cuidado. Ninguém vai nos vigiar, mas o Santo Espírito de Deus está dizendo para você nesta hora, cuidado com o que você vê. Ah, mas Ana, eu só estou vendo uma novela, essa novela é tão inofensiva, gente. Olha, nada a ver, é uma coisa assim básica. Nessa novela fala como trair o marido, essa novela fala como desobedecer os pais, nessa novela fala como desafiar o patrão, nessa novela fala como não ser submisso àquilo que Deus estabelece para a sua vida. É tranquilo. Olha, apenas uma novela, apenas um filme inofensivo. Mas é um filme que você dedicou 1h30, ou uma novela que você está dedicando todas as noites e que está trazendo para dentro do seu corpo trevas. A Bíblia, não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo. Adorando ao Senhor com o meu corpo. Próximo slide diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Se você permitir que o teu Espírito te domine, e você diga não para aquela vontade de abrir aquele site, de ouvir aquela conversa, de bater, às vezes não precisa ser num site não, às vezes é um bate-papo que não é um bate-papo saudável. Quantas vezes numa roda de amigos o bate-papo está sendo absolutamente saudável? Deus te convidou para ser luz. Se o bate-papo não está saudável, se abstenha daquela roda de amigos. A Bíblia fala sobre a roda dos ímpios. Se abstenha de estar ali naquele lugar. Não sorria daquelas práticas que Deus não se agrada. A Bíblia, o pastor falou hoje pela manhã, você tem que escolher um lado. Chega de ficar em cima do muro, porque quando você está em cima do muro, você já escolheu um lado.
Então, escolha, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chamou para sermos santos. Agora, eu também preciso adorar o Senhor com a minha alma, com meus sentimentos. Hoje o Sidney falou a questão do alívio, a questão da ansiedade, colocar a ansiedade diante do Senhor, colocar a tristeza, colocar a alegria, colocar a alma, os sentimentos diante do Senhor. Agora eu quero te dar uma advertência, no próximo, que diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Opa! O que está dizendo aqui? Perverso. Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Queridos, toda ação nasce daquilo que está por dentro. Aquilo que é gerado entre aqui e aqui. Nenhuma ação nasce do acaso. Né? Do nada você fez uma coisa errada. Não, isso está sendo gerado aqui e aqui. O detalhe que aqui está dizendo é que a palavra de Deus ela está indo na mão contrária. Veja bem, o que está sendo falado por aí? Siga o seu coração. Né? Se você tem uma dúvida, não fique na dúvida, não. Siga aquilo que o seu coração está dizendo, que o coração não erra, o coração não mente. A Bíblia diz: o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o poderá conhecer? Nem eu e você, às vezes, conhecemos o nosso próprio coração. Nem eu, nem você. E Deus, Ele está te dizendo, eu tenho condições de julgar qualquer um, você e qualquer um. Eu não tenho condições de julgar o outro. Eu, Ana Larrúbia. Você não tem condições. Mas o Senhor tem condições, porque Ele esquadrinha. Ele sabe o que está lá no íntimo. Sabe aquela fala mansa que às vezes você ouve de alguém? Ou aquela fala mansa que às vezes você está cheio de raiva, mas você dá aquela fala mansa? O Senhor sabe o que está no seu coração. Diante dele não há uma coisa que seja oculta. Aquela emoção, aquele pensamento que você está alimentando, aquelas palavras, embora macias, mas que elas estão destilando muita ira, muita raiva. Deus, Ele está vendo. E Ele está vendo aonde aquilo vai te conduzir. Aquilo que, essa palavra que está sendo envenenada pelo teu sentimento ruim, essa palavra ela pode prejudicar o relacionamento que você tem dentro da sua família. E a Bíblia diz, eu, Senhor, tenho condições de esquadrinhar, de discernir. Você, às vezes, e eu não temos essa condição, mas o Senhor tem. E aí, para a gente poder entender, né, no próximo, esse daí mesmo, o que a palavra de Deus nos diz, que tem saída. O coração é enganoso, mas tem saída. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o do teu coração, porque dele procedem irmãos, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo, se você tem que guardar alguma coisa, a tua carteira de identidade, o dinheiro, né? Guardar as oportunidades de emprego, guardar a sua família, guardar tanta coisa. A Bíblia diz sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Veja, ele começa falando do coração e daqui a pouco ele está falando da boca, do olho, dos pés. Veja, porque tudo nasce ali. Aquele planejamento de fazer o errado nasceu ali, entre aqui e aqui, como eu disse. Então guarda. E como é que você vai guardar o seu coração? Onde estiver, o próximo, por favor. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Como é que eu posso guardar o meu coração, irmãos? Como é que eu posso guardar o meu coração a salvo dessas influências? A Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir às riquezas e a Deus. Eu não posso servir a
aquilo que está sendo oferecido pelo mundo, a sensualidade, a pornografia, e ao mesmo tempo servir a Deus. Eu preciso colocar a minha vida diante do Senhor. E quando eu coloco a minha vida, eu coloco o meu coração também. A Bíblia não diz que Deus esquadrinha o coração. Eu posso pedir que Deus purifique o meu coração. O salmista vivia fazendo isso. Senhor, purifica-me dos erros que me são ocultos. Aquilo que está aqui dentro de mim, que eu não estou conseguindo discernir. O Senhor purifica, me ajuda nisso. Me traz o entendimento, me ajuda a purificar isso daqui que está desagradando o teu coração. Irmãos, é muito sério. Se o meu coração está posto no lugar errado, se o meu coração está venerando a coisa errada, que não o Senhor, a minha vida vai ter ações muito complicadas. Eu vou fazer escolhas muito complicadas. Eu vou fazer escolhas que vão me afastar do Senhor. E por fim, com relação à alma e sentimentos, eu quero te dizer... Dedicando ao Senhor a minha ansiedade, meus medos, eu declaro que eu tenho confiança absoluta no Senhor. O próximo é o versículo 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir, que aí esse é a continuidade. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Quando eu dedico ao Senhor as minhas preocupações, Ele cuida. Pode parecer abstrato para você, né? Mas é fato. Sabe por que a gente tem dificuldade de resolver algumas questões difíceis na nossa vida? Porque a gente segura aquela questão assim, ó. Senhor, resolve para mim, mas eu não solto, né? Senhor, resolve. Ó, eu estou com essa questão aqui, eu estou com uma questão, é minha questão. Aí você se aposta da questão, né? Aquela questão que você quer que Deus resolva. E você segura para você. A Bíblia diz que a gente tem que lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Enquanto eu não lançar, enquanto eu estou segurando, Deus ele não consegue agir. Enquanto eu estou segurando esse sentimento, essa ansiedade por uma coisa que eu já sei que eu não vou conseguir dar conta, mas eu não consigo entregar. Gente, adoração é isso, é entrega da minha vida inteira, inclusive os meus problemas. Algumas pessoas estão esperando resolver os seus problemas para poder se entregar ao Senhor. Não existe isso. Eu me entrego todo, inclusive com os problemas. Essa é a regra. Eu me entrego, inclusive com aquilo que eu tenho, com as dificuldades, com os defeitos, e Deus ele vai burilando, ele vai trabalhando na minha vida e na sua. Deus, agora eu adoro ao Senhor com espírito para a gente poder encerrar. Adorando ao Senhor com espírito. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Página seguinte diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, essa semana passada eu estava no PGM, estava compartilhando com os irmãos aquilo que eu estava sentindo sobre a questão de adoração, né? Ser um adorador. Irmãos, às vezes, quando a gente está diante do Senhor, a gente está num drama tão difícil, num sofrimento tão angustiante, que da nossa boca não sai uma palavra. Só que a Bíblia nos promete, Jesus nos promete, que existe um intercessor que não nos deixa em momento nenhum e que quando eu não consigo expressar, Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Ele sente a minha angústia e Ele se coloca no altar do Senhor, Ele se coloca em intercessão por mim. Não pense que quando você está sofrendo, que você está sozinho. Eu e você não estamos sozinhos nunca. Nunca estamos sozinhos. Naquele sofrimento, naquele momento que você não consegue dizer uma palavra, porque o teu sofrimento é muito grande, Ele está lendo o seu sofrimento, Ele está recolhendo as suas lágrimas, Ele está traduzindo o seu pensamento e Ele está trazendo a ajuda que você precisa. Nós temos um pai, nós não temos um carrasco, nós temos um pai, alguém que nos criou, que nos amou, que fez de tudo para nos aproximar dele. E é esse Deus que está convidando a mim e a você, se ofereçam,
Se ofereçam integralmente, igual uma criança que ela se joga nos braços do pai. Se ofereça a mim sem reservas. Isso é adoração. O meu instrumento maior de adoração, não existe adoração de música se não tiver adoração de vida. Meu processo de adoração é entrega. Eu preciso me render aos pés do Senhor. Eu preciso me dedicar a Ele. Porque no próximo slide diz, aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Ele intercede. Mas o final, Mateus 6, o final em Mateus 6, eu quero te fazer um convite. O capítulo 6 de Mateus, ele é todo um poema com conselhos maravilhosos, que começa no capítulo 5. Eu sugiro que os irmãos leiam vagarosamente. Mas Mateus 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em oculto, e o teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Irmãos, adoração com a vida, existe um que te recompensa, que me recompensa. A minha adoração com a vida, aqui não está dizendo que você deve sempre orar no quarto, aqui está dizendo que as outras pessoas não precisam saber da sua rendição ao Senhor. Mas Ele que está te vendo rendido, é Ele que vai trazer recompensa para você. Ele tá dizendo para você, olha, secretamente, ninguém precisa saber do meu papo com você, eu e você, você e eu. Mas eu vou, na hora que Deus recompensar, irmãos, vai ser público. Vai ser público. Eu não preciso dizer uma palavra que Deus está fazendo grandes coisas na minha vida. Por quê? Porque as recompensas de Deus vão mostrar isso. Agora, eu não devo buscar a recompensa, eu devo buscar ao Deus. É Ele que traz tudo. Lembram que a gente cantou no domingo passado? Que as bênçãos nos seguirão? É porque quem envia tudo porque a gente precisa é o Senhor. Ele não vai deixar eu e você à míngua, numa necessidade terrível. Se Deus ainda não te deu o que você precisa, louvado seja Deus por isso, porque Ele está reservando o melhor momento. E graças a Deus, porque Ele não nos atende imediatamente em tudo que a gente pede, porque senão seria terrível para nós. Que a gente não sabe dia e a hora, a gente não sabe o momento exato de nada, mas Deus sabe. E quando eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao tempo dEle. Eu confio que Ele vai fazer da minha vida, fazer na minha vida aquilo que Ele quiser, no tempo que Ele determinar. Quando eu entrego para o Senhor, inclusive meus sonhos, Ele pode até mudar os meus sonhos. Vocês sabiam disso? Às vezes eu tenho um grande sonho, mas aí eu coloco diante de Deus o meu sonho, e Deus, Ele pode me dar o meu sonho, Ele pode me preparar para o meu sonho, mas Ele pode mudar o meu sonho, se eu me rendo ao Senhor. Irmãos, é muito sério. Deus, Ele está nos convidando para ser um adorador, mas um adorador com a vida. Vamos nos render ao Senhor. Vamos levar essa reflexão para casa. Ele quer você e eu em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para a gente poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. Ele não quer que você experimente qualquer coisa. Ele não quer te dar a mim, a você, qualquer coisa. Ele quer te dar algo perfeito, algo personalizado. É algo personalizado. Deus está te convidando para isso. Ele não quer te dar a bênção, Ele não quer dar para mim a bênção que Ele vai dar para a Silvia, ou a bênção que Ele vai dar para o Marcos. A bênção da Ana Rubia é diferente da bênção da Viviane, é diferente da bênção da Ângela. Deus, Ele quer nos dar uma bênção personalizada, Ele quer fazer de nós algo específico para a glória dEle. Ele quer que eu experimente a perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente se recusa, às vezes a gente não vive a plenitude de Deus, não é porque a gente não possa, não. É porque a gente não quer. Se você não está buscando a Deus, se você não está orando, se você não está deixando a palavra de Deus mudar a sua vida, porque hoje a gente viu que eu preciso ter minha mente mudada. Se eu não estou fazendo isso, eu não vou experimentar a perfeita vontade de Deus. A boa,
agradável. Ah, que a gente eu tenho medo da vontade de Deus. Algumas pessoas parecem ter medo da vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é boa e é agradável. E, além de tudo, perfeita. Eu não preciso de mais nada. Tendo a vontade de Deus realizada na minha vida, até os problemas são para bênção. Os problemas são para manifestar a glória de Deus para o outro. Até os problemas. Não existe uma situação ao acaso na minha vida e na sua. Não existe. Algumas pessoas, até na hora da morte, glorificam o Senhor e dão testemunho. É assim que nós devemos ser, irmãos. Nós não fomos feitos para ficar nesse mundo. Até na hora da nossa morte, a nossa vida precisa ser testemunho. E eu preciso entender isso. E eu preciso me consagrar. Eu preciso me render à vontade de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos estar orando. Para encerrar essa mensagem dessa noite, depois eu vou estar colocando o instrumental, vou estar tocando, mas eu quero te convidar a orar. Pode ser que eu e você tenhamos percebido que em algum momento eu estava indo muito bem, mas em algum momento o meu sonho ficou maior do que aquela pergunta: qual é o teu sonho para mim, Senhor? Talvez isso tenha acontecido com você. Se está acontecendo com você, eu quero te convidar a se colocar agora no altar do Senhor. Enquanto o instrumental vai estar tocando e logo depois a gente vai estar encerrando, eu quero te convidar. Eu não sei qual é a tua situação, mas você sabe. Deus está falando com você. Qual é a situação que você quer muito? Será que esse teu sonho tem ocupado o lugar de Deus? Será que esse teu sonho tem ocupado o lugar que não é do sonho? É um lugar específico do Senhor na sua vida? Se isso está acontecendo, eu quero te convidar a entregar esse teu sonho e entregar a sua vida em rendição ao Senhor. Senhor, muda o meu sonho se for preciso, mas eu quero estar rendido ao Senhor, te adorando. Vamos orar? Deus, nessa noite, depois de ouvirmos e cantarmos e te adorarmos com as canções, depois de ouvirmos a tua palavra, ó Deus, Senhor, eu quero dizer aqui em presença dos meus irmãos, eu quero que aquele irmão, aquela irmã que está em luta, porque algo tem ocupado o teu lugar, algo na sua vida tem ocupado a importância que é a tua importância. Aquele espaço de veneração tem sido ocupado por outra pessoa ou coisa. Ó Deus, eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, a se prostrar, ó Deus, a prostrar esse sonho, essa pessoa, essa coisa, dedicar isso ao Senhor, para que a vida dela e dele estejam rendidos diante do teu altar. Ó Deus, nós queremos te adorar com a vida. Nós, Senhor, queremos te adorar com o que somos, com o corpo, com a alma e com o espírito. Espírito Santo, faz mudança na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que a gente consiga experimentar a tua vontade plenamente. Mas, acima de tudo, para que o Senhor olhe para nós e veja, Senhor, que nós confiamos plenamente do Senhor, que não há nenhuma área que a gente queira esconder do Senhor e tomar para nós mesmos, que todas as áreas da nossa vida estão dedicadas e rendidas ao Senhor. Ó Deus, muito obrigada pelo teu cuidado conosco. Continua falando e nos ajuda, Senhor, a te adorar todos os dias, de segunda a segunda. Nos ajuda a te adorar todos os minutos e segundos do dia. Adorar com os pensamentos, adorar com os sentimentos, adorar com o nosso corpo e com as nossas ações. Ajuda-nos, ó Deus. É o que nós desejamos, é o que está dentro, Senhor, do nosso coração, fortalece o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar.